Galerinha, esse é o vídeo de estudo de Saúde da Mulher 2. A data de hoje é 13/4, onde eu comecei a fazer esse vídeo de estudo. Todos os vídeos abaixo vão ser da PR1, beleza? Não vai ser da PR2. Esse vídeo consiste em quê? Simplesmente ouvir a aula e falar ela de uma forma explicativa, de uma forma mais inteligível para mim e Matheus, certo? Pegando só as partes importantes. Então você pega uma aula de 1h30 e você condensa ela em 20 minutos de vídeo. Beleza? Então vai ser isso, não vai ter nenhum artigo, não vai ter nenhum livro, vai ser simplesmente a aula. A aula pura e simples. Se você quiser revisar na prova, você assiste esse vídeo. Beleza? Foi boa. E aí, galerinha, essa vai ser a primeira aula da PR1 de Saúde da Mulher 2, beleza? E a aula vai ser hemorragia na primeira metade da gestação. Tranquilo? Então, vamos lá. Basicamente, essas aulas são 3 pontos importantes. Que é o aborto, é a gravidez ectópica e a neoplasia trofoblástica gestacional. Ou seja, essa aula de sangramentos da primeira metade da gravidez vai girar em torno dessas 3 doenças, beleza? Só isso. Aborto, gravidez ectópica e neoplasia trofoblástica gestacional. Teve uma coisa na aula que ele falou e repetiu 2 vezes, é que o ovo se implanta na forma de blastocisto, beleza? Ele falou isso e pediu para repetir, blastocisto. Então, grave isso. O ovo, ele se fecunda no útero, ele se liga ao útero na forma de blastocisto. Outra coisa que o professor frisou bem é que, antes da anidação, o tecido de dentro se chama endométrio, beleza? Quando acontece a anidação, ele ganha um novo nome, chamado deciduar, beleza? Uma coisa que ele pediu para prestar bastante atenção é que quando ocorre a anidação, ocorre a divisão celular, certo? E aí vai ter uma camada de células chamada trofoblasto. Isso vai ser importante na hora da gente estudar sobre pré-eclâmpsia, sobre migração trofoblástica, essas coisas. Então grava isso, trofoblasto. Bem, o que ele falou até agora foi que assim, com relação a hemorragia na gravidez, no geral, hemorragia na gravidez, ela pode ser dividida em obstétrica e não obstétrica. Na obstétrica tem na primeira metade e na segunda metade, beleza? E com relação às causas não obstétricas, tem sistêmica e ginecológica. Ele está explicando agora as causas não obstétricas sistêmicas, que a única que tem é coagulopatias, que principalmente qual? Síndrome de Vauve-Lebrun, só isso. E aí ele explica também que geralmente essas pacientes, quando tem a primeira menstruação, sangra muito exacerbadamente, e aí você já começa a suspeitar de síndrome de Vauve-Lebrun, beleza? O professor ele deu continuidade, certo? Então, as causas não obstétricas sistêmicas é coagulopatias, Vauve-Lebrun, e as ginecológicas são as cervicais, que pode ser ectopia, erosão, pólipo, displasia, tumores, enfim. O que ele frisou mais aqui é que se chegar uma paciente tá grávida e que tá sangrando, você tem que botar o espéculo, entendeu? Você não vai entrar, mas você tem que botar o espéculo para ver o que é. Porque se for apenas uma erosão, um pólipo, um sangramento por causa da relação sexual, isso não traz ameaça de aborto e aí você já pode tranquilizar a mãe, beleza? Aqui no slide, o slide 7 mostra... Peraí. Voltando, no slide 7 mostra uma ectopia e no slide 8 mostra pólipos. No slide 9, à esquerda é um mioma parido e na direita é um mioma no corpo uterino. Slide 10, câncer. E dando continuidade, aqui é causas não obstétricas, aí tem as ginecológicas, que são as coagulopatias que a gente já falou, e não, esquece que eu falei, foi mal. Tem as causas não obstétricas, aí tem a ginecológica, e aí da ginecológica tem a cervical, que a gente acabou de falar, e as vaginais. Aí tem laceração, vaginites, varizes e tumores. Lembrando que tumor e vagina é muito raro, você dificilmente pensa nisso. Bem, aqui a gente já entrou na aula em si, né? Porque aquilo não é bem a aula. Agora sim é a aula em si, que são as causas obstétricas. E a gente vai falar essa aula só do primeiro trimestre. E aí, como eu já falei, são 3: aborto, gravidez ectópica e neoplasia trofoblástica gestacional. Agora a gente vai falar sobre aborto, beleza? Aí ele falou essa definição que você pode ler no slide aí, no slide 13, a gente está no slide 13,
Você pode ler, mas uma coisa que eu tô fazendo nesse vídeo é para gravar na cabeça da pessoa. Cara, só precisa gravar duas coisas. Menor que 500 ou... Beleza? Menor que 500 ou inferior a 20 semanas. Então tem duas coisas. Menor que 500 ou inferior a 20 semanas. Gravou isso? Pronto, cara. Acabou. Se for um dos dois, já é aborto. Tranquilo, tranquilo, beleza. Então é isso aí. Sim, e outra coisa, e medindo menos de 16,5. Então acrescenta mais uma coisa. São três coisas. Menor que 500 gramas, menor que 20 semanas, menor que 16,5 centímetros. Então, peso, tamanho e idade gestacional. Esses são os parâmetros que dividem aborto de prematuridade, beleza? Então tem uma coisa no meio que diz assim, 20 semanas, 16,5 centímetros, 500 gramas. Passou disso e teve o filho, prematuro. Antes disso, aborto. Nesse slide 14, o que foi que ele falou de importante? Você precisa saber, certo? Isso. 15 a 20 é espontâneo. Quando fala espontâneo é que a pessoa teve consciência que estava grávida e aí abortou. Então de 15 a 20 dos abortos são assim. E a maioria de 50 a 75 é não reconhecida. A pessoa nem soube que estava grávida. Beleza? Esse negócio de aborto subclínico, precoce, tardio, o que foi que ele frisou aqui que é importante? A diferença de aborto precoce e tardio. Beleza? Precoce é abaixo de 12 semanas. Que corresponde a 80% dos abortos, beleza? E aborto tardio depois de 12 semanas. Então, outro divisor de águas. Divisor de águas, beleza? Abaixo de 12 semanas, precoce. Acima de 12 semanas, tardio. O que é que cada um fala com relação a isso? Precoce fala mais de cunho genético, beleza? Então, teve algum erro genético na hora de fazer o menino, essas coisas. Com relação a tardio, fala mais a favor de... problemas estruturais do útero, da mãe, beleza? Tipo assim, o útero está mal formado ou tem aderência, enfim. Então é isso. Precoce, cunho genético, tardio, cunho estrutural do próprio útero, da mãe. Galera, eu sei que eu estou fazendo muito isso, releva. No slide 15, grava só isso. 80% são as anormalidades cromossômicas, que é aquilo dos abortos precoces que eu falei, que tem mais cunho genético. Slide 16, só saber isso. Materna e paterna, abaixo de 20 anos, tem a mesma quantidade, 12%. Acima de 40 anos, materna tem uma porcentagem maior do que a paterna. Isso aqui é importante, slide 17. Você saber qual das aneuplodias é mais frequente. A aneuplodia mais frequente é a trissomia, 70%. Beleza? Então, anormalidades cromossômicas, 80% dos abortos é isso. E dos 80%, 70% é trissomia. Beleza? Então, perguntar qual é a causa mais frequente de precoce, anomalias cromossômicas, 80%, e trissomia. Beleza? Vai afunilando. Esse é o mais comum para ter aborto. Então, beleza. Só para encaixar a gente no espaço-tempo aqui. A gente está nas etiologias de aborto, beleza? A aula tem 3 principais doenças. Uma delas é o aborto. A gente está na etiologia. A gente já falou idade gestacional. A gente já falou anormalidades cromossômicas, que é a grande maioria. A gente está agora em desordens anatômicas e desordens endócrinas. Das desordens anatômicas, o que pode acontecer? Incompetência estimo-cervical. É simples. Tem lá a divisão da vagina e útero. Tem 2 orifícios, orifício externo e orifício interno. O orifício interno tem grande parte na sustentação do embrião, do óvulo, do bebê lá, do menino. Beleza? Quando tem essa incompetência, ele começa a se abrir. E aí o menino tende a, conforme vai ganhando peso, vai ganhando estatura, né? O peso, a gravidade empurra ele para baixo, ele tende a passar. Tem casos que acontece que até a cabeça do menino já está na vagina da mulher. Entendeu? Então, o que você pode fazer? Se você for no slide 19, tem aqui o que você pode fazer. Que é a cerclagem, que é só passar um ponto, beleza? Que aí vai dar uma sustentação. Quando tiver na hora do parto, você corta fora. Tem os miomas, certo? Que são tumores benignos, que aí é questão de espaço, beleza?
miomas e sinecas é tudo questão espacial. O menino precisa de espaço para crescer e ele está lá crescendo dentro do útero, que junto com ele tem um mioma aperto na cabeça dele. E as sinecas são aderências, principalmente na síndrome de Asherman, beleza? E tem as malformações uterinas, que aí é o bicorno, que só tem um pequenininho, tem o septado, beleza? Então tem um bocado, ou seja, tudo isso, tirando competência ritmo cervical, esses outros é tudo questão espacial, que o menino não consegue crescer lá dentro, beleza? Agora ele está falando da insuficiência lútea. Ele botou um peso muito importante em relação a isso, beleza? Ele falou que a prova não ia ser tão difícil, pelo menos dessa matéria, mas ele botou um peso importante, então eu acho interessante. Ele está falando da insuficiência lútea, que faz parte das doenças endócrinas. Ele falou que tem um corpo lúteo, beleza? Que produz a progesterona. E aí ele está explicando qual é a importância da progesterona e eu vou acompanhando vocês. Bem, o que foi que ele falou aqui? Até 12 semanas de gravidez, quem sustenta o útero é a progesterona produzida pelo corpo lúteo. Depois de 12 semanas, quem vai produzir a progesterona é a placenta. Aí o que acontece? Na insuficiência lútea, ele não consegue, tipo assim, o corpo lúteo não consegue produzir progesterona suficiente para manter o útero firme, até atingir 12 semanas e a placenta assumir, beleza? O que ele falou mais importante foi isso. Doenças da tireoide e diabetes mellitus, e passou por cima, não deu nem importância. Ele deu uma pincelada mais aqui nesse slide 22, que ele falou sobre as malformações uterinas. E aí o que ele frisou é que não que ele é causa de aborto, beleza? Mas é causa de prematuridade. Lembra lá, né? 20 semanas, né? O peso, 516,5. Por quê? Porque se você for pegar aqui, aí pega esse útero bicorno, beleza? Ele tem uma certa distendibilidade, certo? Mas não tem o suficiente para agregar o menino até ele ficar a termo, entendeu? Ele distende até um certo tamanho. E aí quando chegou no máximo, vai começar o processo de aborto, não, sabe, trabalho de parto. Bom, vai começar o trabalho de parto e tranquilo. Tipo assim, vai nascer prematuro, porque passou de 20 semanas, beleza? Então aqui é mais caso de prematuridade do que propriamente de aborto. Nesse slide 24, que são os mecanismos imunológicos, lembrando, a gente tá já causas obstétricas, beleza? Em etiologia ainda, só isso, a gente ainda tá em etiologia. Mecanismos imunológicos, ele tá começando a falar, ele botou um grau de importância muito grande, não sei se vai cair na prova, é provável que não, mas vamos só falar um pouquinho. Ele falou sobre mecanismos imunológicos, e ele estava aqui explicando por que as mulheres grávidas têm os leucócitos lá em cima, chegando até o limite máximo de 16 mil, beleza? E que na hora do parto pode chegar até 20 mil. Aí explicando, querendo saber da turma se a turma sabia por quê. Aí ele começou a explicar. É o seguinte, o feto, o embrião, ele é um corpo estranho, porque ele tem, né, metade dos cromossomos do homem. E aí por que o corpo da mulher não ataca, na maioria das vezes, não ataca o embrião, o feto, o bebê? É o seguinte, o corpo ele entra num estado de imunossupressão parcial. Como assim? Ele meio que cessa os linfócitos B de bola, e assim eles não produzem anticorpos para atacar o feto. No entanto, ela faz com que os linfócitos T aumentem muito. Porque assim, ela vai entrar em imunossupressão, mas se ela abaixar os dois, aí tem infecção, tem doença, tem sepsis e cada coisa. Então ela diminui um e aumenta outro. Ele diminui a resposta humoral, as imunoglobulinas que iriam produzir anticorpos, e deixa a resposta T, resposta celular, lá em cima. Por isso que a mulher tem até no máximo 16 mil anticorpos. Beleza? Bem, ele parou aqui para explicar uma coisa em relação do ácido fólico relacionando com autismo, beleza? E falou que, tipo assim, estão tendo evidências muito grandes que a paciente, a gestante, tomar ácido fólico durante os 9 meses aumenta a chance do filho nascer com autismo. Então, estão se recomendando tomar só até as 12 semanas, beleza? Então, a gente está vendo muito isso, que é período de tempo, 20 semanas, aborto ou prematuridade. 12 semanas, o 12 semanas separa se é aborto precoce ou aborto tardio, beleza? E agora também o ácido fólico até 12 semanas, beleza? Tem todo esse joguinho. Ele falou agora aqui, só tem algumas condições, acho que 3 eu acho, ou são 4,
condições em que você dá para a gestante durante 9 meses, o ácido fólico durante 9 meses, que tem anemia megaloblástica, que fez, deixa eu conferir aqui, pronto, voltei, realmente são 4 condições, pessoas que tomam anticonvulsivante, beleza, fizeram cirurgia bariátrica, porque tirou um pouco do estômago, né, tem lá fator intrínseco, absorção, que já teve filho com malformação do tubo neural e que toma anticonvulsivante. Então essas 4 condições, beleza? Anticonvulsivante, cirurgia bariátrica, já teve um filho e anemia megaloblástica, anticonvulsivante, cirurgia bariátrica e que já teve um filho com isso. Consegui. Com relação a infecções, o que foi que ele falou? Ele não falou, não tem evidência científica que isso gera aborto, beleza? Que vai ter realmente um aborto. A gente sabe, que já está comprovado, que muitas dessas doenças, rubéola, sarampo, citomegalovírus, enfim, sífilis, toxoplasmose, causa alterações, causa problemas, deixa eu dar o foco aqui, causa problemas do feto, mas não gera aborto. Não tem nenhuma evidência científica comprovada que gera aborto. Bem, nessa parte aqui de doenças crônicas não controladas, o lúpus eritematoso, o LAS, né? Síndrome antifosfolipídica, hepatopatias e insuficiência renal crônica. Ele não falou nada de importante, beleza? E agora ele falou assim, etiologia, ele mesmo comentou isso, etiologia, bonitinho, isso aqui, mas a parte importante mesmo começa agora, beleza? A gente tá aqui em 14 minutos, mais 3 minutos do vídeo que deu o negocinho, vai juntar, a gente tá, acho que no máximo estourando 20 minutos, né? E beleza, e aqui a gente tem 47, beleza? Então a gente já adiantou já uns 20 minutos aqui de vídeo. Ameaça de aborto, o que acontece? A paciente sente uma dor, beleza? Tem um escorrimento, tem uma perda de líquido, tem até mesmo um sangramento, mas nada que interfira assim diretamente com o feto. Pode ter um descolamento de placenta bem de leve, mas a grande maioria ainda tá lá íntegra. Então foi só uma ameaça, foi só tipo assim, puf, deu um susto, beleza? Nada que mexa realmente na integridade do feto. Inevitável, como o próprio nome já disse, muitas vezes é porque teve descolamento de placenta e a placenta já está quase toda descolada. Teve sangramento de grande volume, beleza? E não tem mais nada, tipo assim, tá só por um trizinho, entendeu? A placenta tá grudada só o cantinho, não tem mais nada o que fazer, é só tratar a mãe e evitar complicações. Bem, a diferença aqui entre aborto completo e incompleto. Completo é que a mulher sentiu dor, certo? E aí todo o feto, todo o embrião saiu tudo, não ficou nada, tranquilo? O incompleto é o que? É quando parte do embrião ou tem restos, resquícios ainda do embrião dentro do útero. Aborto retido é quando todo o embrião está dentro do útero, lá bonitinho, só que está morto, entendeu? Não saiu nada, não teve dor, não sei o que, mas está lá, morto. E não aconteceu nada. Nesse caso, tanto nesse caso, como também no incompleto, você vai ter que fazer curetagem para tirar o que estourou. O séptico tem infecção. Aquele material, o embrião lá, foi a causa da sepsia. Ele está infectado. Bem ligeirinho. Recorrente é quando tem 3 abortos consecutivos, certo? A pessoa teve aborto. Alguns livros estão querendo reduzir para 2. Por quê? Porque pode ser que a mulher tenha tido um filho, um aborto, um filho, um aborto, um filho e um aborto. Teoricamente ele teve 3 abortos, mas como não foi consecutivo, aí não considera como recorrente. Então estão querendo reduzir para 2, que a chance de ter 2 recorrente é mais fácil do que 3. E esse aqui, anembrionado, aqui se desenvolve, certo? O trofoblasto se desenvolve, mas não tem embrião, não tem embrioblasto. Observação: descolamento de placenta igual ou maior que 50% já dá como inevitável. Ele começou a falar umas coisas, então vou falar logo aqui. Beleza? A gente estava em classificação, tranquilo? A gente saiu de etiologia do aborto, agora foi classificação, falou lá tudinho. Agora entrou no quadro clínico. O quadro clínico é simples: dor abdominal e sangramento. Pode ter só um, pode ter só outro, pode ter os 2 ao mesmo tempo. Só isso. Com relação aos testes diagnósticos, ele passou um bom tempo falando sobre o beta-HCG. Quando for pedir beta-HCG, peça quantitativo, certo? Quantitativo. O que ele falou simplesmente é que existe hipertiroidismo,
tem o pico de LH na ovulação, tudo isso pode interferir se você pedir só qualitativo, como positivo ou negativo. Então peça quantitativo, certo? Acima de 25, você já considera a pessoa grávida. Outra coisa importante, que o beta-HCG ele é diagnóstico de gravidez e prognóstico de gravidez. Como assim? Deu acima de 25, tá grávida, parabéns. E ele dobra a cada dia, entendeu? Então, tá 25, depois 50, depois 100, depois 200, beleza? Tem que estar dobrando. O mínimo aceitável é que em vez de ele aumentar 100%, que é o dobro, ele aumente apenas 62%, 63%. Isso é o mínimo, tranquilo? Corrigindo, ele não dobra a cada um dia, ele dobra a cada 2 dias. Diagnóstico diferencial, você tem que avaliar, certo? O professor falou também que é você vou botar o espéculo para dar uma olhada. Então pode ter lesão de cervix ou de vagina, pode ter pólipos, mola hidatiforme, que a gente vai falar daqui a pouco, gravidez ectópica e carcinoma de cervix. Então tudo isso pode ser, são 5, beleza? 5 principais: lesão, pólipo, mola, gravidez ectópica e carcinoma. 80% das gravidezes ectópicas sangram. Como é o tratamento de ameaça de aborto? A ameaça de aborto é o mais tranquilo de todos. Tranquilo? Tranquilo? Teve a nossa professora, a professora Lorena, ela teve ameaça de aborto, né? E o que foi aconteceu? Qual foi a conduta que foi dada para ela? Foi repouso relativo. Esse relativo não é que ela tem que ficar prostrada numa cama 100% do tempo, tanto que ela foi dar aula pra gente, mas ela não fazer movimento muito brusco, não pegar peso, essas coisas. Abstinência sexual, apoio psicológico, né? Porque a pessoa está com gravidez, naquelas expectativas, pode ser que perca. E prescrição de antiespasmódico. Ele não falou nada, certo? Acho que ele nem leu, acho que ele passou direto aqui de prescrever antiespasmódico, então quiser dar uma lidazinha. Mas é isso, repouso, abstinência sexual e apoio psicológico. Uso de antiespasmódicos. Qual é o tratamento de aborto retido? Ele falou aqui até 12 semanas. Isso que eu vou falar agora é só até 12 semanas, enquanto o aborto ainda é categorizado como precoce. Certeza? Beleza? Retido, ou seja, todo o embrião está lá dentro ainda e foi considerado como precoce. Então, você interna a paciente, tem duas coisas na verdade. Você pode ou deixar a paciente ir para casa, e aí quando ela sentir dor, contração, vem para o hospital, ou você interna. Quando a paciente em casa ela tem muita fofoca de vizinho, não sei o que, você interna logo. Internou, administrou 400 microgramas de misoprostol. Misoprostol vem em comprimidos de 200 microgramas. Você bota 2 na vagina e espera umas 4 horas. Se não acontecer nada, você bota mais um comprimido e também espera mais um tempo. Geralmente na segunda dose, após um certo tempo, já começa a sangrar e ter as contrações. E aí você espera sair, qualquer coisa para tirar o resto você faz curetagem ou amil, que é tipo um sugadorzinho. E sempre, a partir de agora, você vai ver nos slides tudinho, tirando a ameaça de aborto, porque a ameaça de aborto o menino pode continuar ainda, pode sobreviver, pode continuar a gestação e vir a nascer, certo? Mas qualquer outro, você sempre tem que fazer prevenção de isoimunização do RH negativo, sempre. Porque a probabilidade, caso a mãe seja negativa, do sangue se misturar lá dentro e causar uma sensibilização na mãe é muito grande. Então todos, tirando a ameaça de aborto, com exceção de ameaça de aborto, você tem que fazer prevenção de isoimunização. Tranquilo? Testando, aqui eu cortei aqui, eu só estou fazendo teste. Beleza? Ok. Ele estava comentando aqui um pouquinho sobre misoprostol, que antigamente muita gente usava como abortivo, enfim. Aí comentou que salvou muitas mulheres, porque antes o método abortivo era bem mais punk, enfim. Uma coisa que ele falou que é muito importante, e aí esse negócio de 12 semanas, certo? De aborto precoce, aborto tardio, é muito importante isso, porque antes de 12 semanas não tem osso formado, beleza? Então você pode fazer a curetagem normal. Depois de 12 semanas, o feto, o embrião já vai ter osso formado, E se você fizer curetagem, você pode ter risco de furar o útero, e aí gera complicação, um bocado, enfim. Então, é esse negócio. Até 12 semanas,
você faz isso. Avaliação, misoprostol, beleza? Ou curetagem, essas coisas. Depois de 12 semanas, é obrigatório. Misoprostol, espera a própria mulher expurgar aquilo. Esqueci o nome. Expulsar, né? Expulsar aquilo. E aí depois você faz a curetagem com o que sobrou de placenta, essas coisas, beleza? Mas o feto estando lá dentro, depois de 12 semanas, não faz curetagem. Aborto incompleto, qual é a grande diferença? Você interna, beleza? Aqui vem falando de antibiótico profilático. Tem no slide, mas o professor ensina na aula diz que não seria muito necessário. Hidratar a paciente e esvaziar o útero com curetagem ou com amigo. Tranquilo? E sempre, sempre, sempre prevenção de isoimunização. Sempre. Com relação ao aborto infectado, você interna, sempre tem que internar. Profilaxia antitetânica, aí você tem que perguntar se ela já teve ou não. E aí você não usa mais mesoprostol. É mesoprostol mesmo? Misoprostol. Você não usa mais, você usa ocitocina. E outra coisa muito importante, nesse paciente o útero ele tá molenga, entendeu? Tá amolecido. Então se você for inventar de fazer curetagem, o risco de perfurar é muito grande. Então é melhor não fazer, tranquilo? Sempre prevenção de isoimunização, sempre, 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 sempre. E com relação a antibiótico, o que é que você faz? Você dá logo um tiro de canhão, segundo palavras do próprio professor. Você tem que tratar gram positivo, gram negativo e anaeróbico. Quais são os medicamentos que você usa? Gram positivo, para pessoas mais humildes, penicilina cristalina. Para anaeróbico a gente usa clindamicina. Anaeróbico também pode ser com metronidazol. Se você tiver uma condição menor, você pode usar ceftriaxona junto com gentamicina mais metronidazol. Em casos mais graves, acontece que no útero já gera um abscesso e aí tem que fazer uma esterectomia. A maioria desses pacientes, quando chegam nesse estágio, eles morrem já. Então, só para reforçar o tratamento antibiótico, sempre vão ser uma tríplice, certo? Positivo, negativo e anaeróbico. Então, você faz para positivo penicilina cristalina. Com relação ao gram negativo, você pode fazer tobramicina ou gentamicina. E para anaeróbico, você pode fazer clindamicina ou metronidazol. Pronto, acabou, é isso aí. Aborto habitual, ligeirinho, 3 abortos consecutivos menor que 20 semanas. Por que menor que 20 semanas? Para ser considerado aborto. Pronto, em relação a aborto, acabou. Beleza? Aborto acabou. Se você quiser revisar aborto, você para aqui. A gente vai dar continuidade às outras, que é gravidez ectópica e aquela outra lá que é mola, alguma coisa. Tranquilo? Pois? Foi boa. Bem, voltando, agora vamos com gravidez ectópica. Beleza? Vamos dar continuidade. Gravidez ectópica. O que é que acontece? A implantação do blastocisto, isso a gente falou no comecinal, blastocisto em qualquer lugar fora do endométrio. Aí pergunta, colo uterino, tá errado? Tá, porque colo uterino não tem endométrio, tranquilo? E aí, o sítio de implantação, qual é o sítio de implantação preferido? 95 a 98% tromba de falópio. Qual é a principal etiologia? Infecção. Corrigir, não é inflamação, é infecção. Ou eu falei... Enfim, se eu tiver falado de inflamação, é infecção. Se eu tiver falado de infecção, continua sendo infecção. Na gravidez ectópica, quanto mais próximo do útero, certo? Pior. Porque a maior chance de ter sangramento, certo? De ter sangramento, a paciente chocar e morrer. Beleza? Não. Maior chance de romper, sangrar e morrer. Nessa sequência. É muito importante você fazer o ultrassom antes de 8 semanas, 8, 11, porque quando chega em 11, ela já rompe. E se você conseguir diagnosticar uma gravidez ectópica antes dela romper, é muito fácil fazer um tratamento e sem precisar cortar a trompa fora, entendeu? Então, antes de 8 semanas, 5 semanas, vamos dizer assim, já é bom você fazer um ultrassom. Ele está falando aqui da etiologia, certo? No slide 43, já está no 43. E infecções tubárias anteriores são as mais frequentes. Assim, a imensa maioria é por causa de infecção. E aí você foca principalmente em Chlamydia trachomatis, beleza? Foca nisso, Chlamydia trachomatis. Aí está falando do ansino de Zvukuskuk. Enfim, vou saber o que é.
Pronto, eu achei aqui. É síndrome de Fitz, F-I-T-Z, Hugh, H-U-G-H, Kurtz, C-U-R-T-I-S. Síndrome de Fitz-Hugh-Kurtz, certo? Que é, enfim, você tem uma doença sexualmente transmissível, principalmente por clamídia trachomatis. E aí, da trompa de Falópio, ele migra para o fígado e aí causa e vai para o peritônio adjacente, beleza? Então é uma doença sexualmente transmissível que vai para a trompa de Falópio, ela tem tropismo e vai lá para o fígado e aí causa dor no hipocôndrio direito, se confundindo muito com colicistite. Cirurgia tubária ou pélvica. Isso acontece muito em pacientes que tiveram cirurgia de baixo ventre e aí elas têm aderência e aí acotovelamento da trompa de Falópio. E aí pode naquele lugar gerar uma gravidez ectópica. E as outras etiologias fatores hormonais, falha de anticoncepção, estimulação da ovulação, ou seja, aquele tratamento para infertilidade, e outra coisa importante que é muito interessante, transmigração do ovo. O que acontece? Tem as duas trompas de Falópio, certo? Você perde uma e aí a trompa de Falópio da esquerda ela vai, arrodeia e pega o óvulo que sai do ovário da direita. Então, trompa de Falópio cruza o útero e pega o ovário lá no lado direito. Aí esse tempo que demora, certo? O óvulo que já era para ter chegado no útero, por causa dessa distância maior que ele tem que percorrer, acaba que ele para no meio do caminho, ou ele é fecundado no meio do caminho e faz a nidação lá mesmo. Só isso. Observação: DIU aumenta a frequência de gravidez ectópica. Com relação a sinais e sintomas, o que a gente pode tirar aqui? Atraso menstrual, óbvio, porque a pessoa está grávida. Dor abdominal, sempre geralmente é comum quando a pessoa ter dor no baixo ventre. No entanto, você começa a suspeitar se está lá para a quinta, sexta semana e ainda está doendo muito. Então você suspeita disso. Sangramento vaginal anormal. 50 a 80% das mulheres podem ter sangramento vaginal no caso de gravidez ectópica. Sensibilidade abdominal, massa palpável, enfim. Uma coisa importante, muito importante, peraí. Pronto. Uma coisa muito importante é que o beta-HCG ele dá sinal de gravidez antes mesmo da ultrassonografia. Então, acima de 25, 50, o beta-HCG já diz que é grávida. Isso você não consegue ver nada na ultrassonografia. Então, se você tem um beta-HCG acima de 1200 e você faz a ultrassonografia no útero e não encontra fecundação, não encontra o óvulo, não encontra o embrião, você já pode dar quase que garantido assim com gravidez ectópica. Por quê? Porque chegou ao ponto de o HCG subir até 1200 e alguma coisa, só que quando você vai no útero, já estaria dando para ver. Então, se você não acha isso no útero, é porque ele está em outro canto, aonde? Na trompa de Falópio. Diagnóstico é aquela coisa, beta-HCG para comprovar a gravidez e ultrassonografia que não acha embrião no útero com beta-HCG acima de 1200. Então, qual é o tratamento? Existe tratamento antes da ruptura e depois da ruptura. Antes da ruptura é uma coisa bem simples. Vamos lá. Primeiro, você faz um hemograma para saber creatinina, TGO e TGP. Saber como é que está o fígado e o rim. Viu que está tudo ok? Você faz metotrexato de 50 mg intramuscular. Fez o metotrexato, o que vai acontecer? Peraí, calma. Pronto, é isso. Você analisa como é que está o fígado e o rim dela, porque o metotrexato é nefrotóxico e hepatotóxico. Tá tudo ok? Taca no primeiro dia metotrexato e dose o HCG dela. Se tiver menos que 5.000. No quarto dia, você dosa HCG de novo. Ele tem que estar ou igual ao que estava antes, ou menor. Beleza? E aí depois você dosa HCG de novo no sétimo dia. No sétimo dia, se ele tiver pelo menos 30% menor, você já garante que resolveu o caso da gravidez ectópica. E também faz um outro hemograma com creatinina, DGO e TGP para saber se o metotrexato não teve complicação no fígado nem do rim. Tranquilo? Só relembrando, primeiro dia, hemograma, beta-HCG, metotrexato.
no quarto dia tem que estar igual ou menor. No sétimo dia, beta-HCG, de novo, tem que estar pelo menos 30% menor no sétimo dia. E faz hemograma para saber se não teve nenhuma complicação no fígado nem no rim. Pronto. Bem, agora o tratamento pós-ruptura. Pós-ruptura não tem muito o que fazer não. É uma laparoscopia, beleza? Laparoscopia, você vai com um laparoscópio, né? Beleza? Que aí faz a cirurgia lá. Ou você faz uma laparotomia, que aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer a salpingectomia com a salpingectomia, beleza? Você corta e fecha. Para você saber se está tendo ruptura ou não, é simples. Se você tiver um ultrassom, faz um ultrassom da cavidade pélvica. Se tiver sangue, ruptura. Se você não tiver um local que não tiver ultrassom, você pode ir lá, o espéculo, abre, punciona lá no saco de Douglas e aspira. Se vier sangue, ruptura de trombo de falópio. Pronto, aqui acabou gravidez ectópica, beleza? Se você quiser revisar a gravidez ectópica, acabou aqui, beleza? Show de bola, agora vamos para a próxima. Bem, vamos começar agora com mole datiforme e doença trofoblástica gestacional. A definição é basicamente assim: decorre de um erro reprodutivo em que ocorre a fertilização de um óvulo cuja carga genética se perde ou se inativa. Isso é a mola completa, ou seja, tá lá o óvulo, certo? Ele não tem carga genética. Se ele não tem, é completa. Ou ainda uma fecundação de um óvulo normal por 2 espermatozoides, beleza? É parcial, então é simples. Deixa eu deixar aqui. Tem um óvulo que não tem nada dentro, completa. Tem um óvulo normal com 2 espermatozoides, incompleta. Só isso, beleza? Tranquilo e tranquilo. Na mola completa, o que acontece? O óvulo vazio, né, que a gente acabou de falar, e aí vem o espermatozoide. Pode ocorrer duas coisas: ou o espermatozoide duplica, ou esse óvulo que está vazio é fecundado por 2 espermatozoides. Então é uma duplicação ou dispermia. Geralmente isso não leva em nada, beleza? Não vai gerar nenhum ser vivo, só vai gerar um monte de vesículas que parecem um cacho de uva. E uma coisa que é muito importante, eu vou até olhar para a câmera aqui, preste atenção nisso. O beta-HCG ele vai subir assustadoramente rápido, beleza? Na mola completa não dá nada, não dá embrião, não dá nada, só dá vesículas com cacho de uva, e o HCG ele cresce assustadoramente. Uma coisa que o professor usou para memorizar foi interessante, que a mulher dá a vida e o homem dá o sexo, certo? Se o óvulo está vazio na completa e a mulher dá a vida, então não vai gerar nada. Vai ser Y, só Y, então não vai gerar nada. De novo ele frisou isso. Mola completa não forma embrião. Temos também a mola parcial. Que aí, qual a diferença? A diferença da mola completa para a mola parcial é que na mola parcial o óvulo ele tem a carga genética, beleza? Ele não está vazio. E o que geralmente acontece é o que? É que vem, deixa eu botar aqui, que o óvulo tem carga genética e aí ele é fecundado por 2 espermatozoides e aí fica triploide, beleza? Gera alguma coisa, mas nada muito consistente, beleza? E pode acontecer também a triploidia não molar, que é o inverso. Se por um lado a mola parcial é que 2 espermatozoides fecundam o mesmo óvulo com carga genética, a triploidia não molar é que um espermatozoide fecunda o óvulo, até aí tudo bem, e aí o material genético do óvulo duplica. E aí é uma triploidia não molar. Então vamos lá, é porque o slide aqui está meio trocado, mas se você for no slide 63, você vai ver o quê? Que o que a gente acabou de falar de mola completa, mola incompleta, elas são as benignas, e são divididas em 2, benigno e maligno. O benigno é aquela mola hidatiforme, super tranquilo de tratar, sem complicação, bonitinha. Já a maligna é a mola invasora, ou também chamada de corioadenoma destruens, coriocarcinoma e tumor trofoblástico do sítio placentário. Isso aqui é interessante. Nasceu o menino, ficou o resto de placenta lá. Aquela placenta gerou mutação e virou um tumor. Tumor trofoblástico de sítio placentário.
Bem, então é isso. Benigno, maligno. Benigno, mola, idadiforme. Maligno. Benigno, mola, idadiforme. Maligno, mola invasora, que é a adenocarcinoma, né? Corioadenoma, corioadenoma destruens. Coriocarcinoma, é tudo córeo. Corioadenoma destruens. Coriocarcinoma, tumor trofoblástico do sítio placentário. Bom, então vamos lá. Tem um bocado de coisa para falar aqui que o professor falou que foi bem interessante. Diagnóstico clínico. Qual é o diagnóstico clínico? Primeiro de tudo, atraso menstrual. Certo? Porque é como se ela estivesse grávida. É como se a pessoa estivesse grávida. Então vai ter atraso menstrual. Hemorragia é muito frequente. Emese gravídica. Essa emese gravídica tem uma peculiaridade. Ela é exacerbada. Por quê? Porque o beta-HCG está lá no teto. A gente sempre falou que tem um aumento exacerbado e estupidamente rápido. Beleza? Então isso vai dar muito enjoo na pessoa. Eliminação de vesículas. Se ela está grávida, eliminou vesícula, você consegue ver aquelas vesículas das fotos lá aqui, que tem na foto do slide 58. Se você viu aquilo, pronto, velho. Mola idadiforme completa foi boa e vai pra frente. Volume uterino aumentado além do normal. Você chega lá e pergunta: quantos meses? Tá com quantas semanas? Quer dizer, tô com tanto. E aí você vai fazer o tamanho do fundo uterino, e aí você vê que tá muito maior do que o que ela fala. Entendeu? E aí você olha assim, você está diferente. E aí tem e a hemorragia é do tipo sanfona, ou seja, tá com um bucho muito grande, além do normal, que era para estar, sangra, desce, depois cresce de novo. Ausência de BCF, ou seja, de batimento cardíaco fetal, porque lá não tem nada ali dentro, não tá gerando embrião, entendeu? Tá gerando nada, tá gerando um monte de vesícula. Mas se for na parcial, gera... Peraí, calma aí, fazer assim. Mas se for na parcial, gera. E gera também cisto ovariano bilateral. Por quê? Por causa do beta-HCG que está lá no teto. Beleza, tranquilo. Sim, outra coisa. No caso de mola idadiforme completa, é a situação que pode dar pré-eclâmpsia com menos de 20 semanas. A gente vai estudar isso. E a gente sabe que pré-eclâmpsia é de 20 semanas para cima. Se lembra dos 20 semanas? 20 semanas diz o quê? Prematuridade. Então é como a pessoa já está considerada como prematura. Então é a única forma em que você tem como risco de aborto tendo pré-eclâmpsia. Pode dar hipotireoidismo também pelo elevado índice de beta-HCG. Corrigindo, não é hipertireoidismo. Sim, esse slide 66 basicamente falou o que o professor falou, que pode dar DHEG, né? Doença hipertensiva específica da gravidez, e hipertireoidismo. E diagnóstico é beta-HCG quantitativo e ultrassom. Só precisa disso. Slide 67. Mola parcial. Slide 68. Mola destruis. Corioadenoma destruis. Mola invasora. Corioadenoma destruis. Beleza. Tratamento é muito simples. Tratamento muito simples. A partir do momento que você identificou a mola, o que é que você vai fazer? Você vai evacuação imediata. Traduzindo, curetagem. Fez a curetagem, você vai fazer o acompanhamento da avaliação. E como é esse acompanhamento? É dividido em 3 partes. O primeiro mês, os próximos 3 meses e até completar um ano. No primeiro mês é semanal. Toda semana a pessoa está lá. Então, para fazer um mês, você vai 4 vezes, né? Primeiro mês, 4 vezes, semanal. Nos próximos 3 meses, ou seja, no segundo, no terceiro e no quarto mês, você vai mensalmente. Você vai de 15 dias. 15 dias. Então, você vai a cada 15 dias. Então, cada mês, você vai 2 vezes. Beleza? 2 vezes nesse dá 4, 2 vezes nesse dá 6. Beleza? E aí, a partir daí, até completar um ano mensal. Por que isso? Porque pode ser que recidive, entendeu? O que foi que o professor falou que aconteceu com ele?
foi que estava acompanhando, e aí o beta-HCG foi caindo, até que chegou em 400, e aí quando fez o outro beta-HCG, em vez de estar menor que 400, continuou em 400, ou seja, é um indicativo de recidiva, e aí, meu filho, você tem que tratar de novo, coletar de novo, fazer todo o negócio. E é isso, acabou. Essa foi a primeira aula, certo? Então foi sangramento na gravidez, na primeira metade da gravidez.